A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, a palavra de Deus com a missionária Karina hoje vem a trazer para a reflexão dos amados irmãos a seguinte mensagem: chamados à liberdade e não para ser escravos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, estaremos meditando desde o versículo 13 ao versículo 21, em nome de Jesus, amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Exortação a conservar a liberdade cristã. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só. A palavra é esta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? A palavra de Deus aqui, amados irmãos, Paulo estava exortando a igreja de Gálatas, porque a igreja de Gálatas, ela até começou bem, andavam em espírito para com o Senhor, tinham o primeiro amor, mas quando viram que tiveram a liberdade, eles começaram a dar espaço à carne e não mais ao espírito. Então o apóstolo Paulo veio a dizer ele: irmãos, porque toda a lei se cumpre numa só, e a palavra é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como vós estão tendo concupiscência na carne, só porque sois libertos pela palavra de Deus? Não é porque vocês foram libertos por Jesus Cristo que vocês vão dar espaço para a sua carne. Não é desta maneira. E Paulo ainda vem a exortar a igreja dizendo: andai, irmãos, em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, vocês se iniciaram bem, começaram no espírito, porém vocês estão terminando mal, vocês estão dando espaço à carne. Vocês não estão sendo deixados mais levados pelo Espírito Santo. E estas tais coisas que estão acontecendo em suas vidas estão sendo manifestas. Vocês estão se prostituindo, vocês estão sendo impuros, estão cometendo lascívia, estão idolatrando esculturas de imagens, estão fazendo feitiçarias, estão criando inimizades, emulações, ira, estão criando pelejas, dissensões, heresias, estão invejando uns dos outros, está ocorrendo homicídio, está havendo bebedices, glutonaria, coisa semelhante a essa. Irmãos, o que é isto? O que significa tais coisas? Se vós sois conhecedores da palavra, por que estão andando na carne? Irmãos, sejam alertos, vigiem, porque se não perseverarem, se não vigiarem, vocês não herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor é bem clara no versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos já disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, eles estavam praticando já todos esses pecados a qual Paulo vem a citar no livro de Gálatas. E precisou Paulo exortar toda a igreja estava entrando em pecado, e Paulo novamente foi lá, escreve a carta
a igreja de Gálatas e diz: irmãos, andai em espírito, vocês foram libertos pela palavra de Deus, foram santificados pelo sangue de Jesus, e agora que são libertos vão praticar tais coisas? Não, porque se continuarem assim não vão herdar o reino de Deus, assim como a palavra do Senhor está dizendo. Os irmãos que crucificarem a carne e as suas paixões, esses herdarão o reino dos céus. Esses estão carregando a sua cruz, esses estão vigiando. Então, irmãos, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se estamos andando em espírito, vamos viver também em espírito. Vamos viver. Ou seja, talvez aqui eles estavam até vivendo em espírito dentro da igreja, mas fora da igreja estavam dando lugar à carne. E Paulo dizia: vocês estão servindo a Deus. Vocês estão andando em espírito. Vocês estão vivendo, mas vocês não estão andando em espírito. E é preciso manter os dois. Porque a carne cobiça o espírito cobiça a carne. Não tem como andar os dois lados juntos. Apenas o Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo nos lava, nos santifica dos nossos pecados, mas se dermos espaço para a carne, irmãos, vamos perder o que o Senhor preparou para todos nós. Porque a palavra de Deus nos diz que quando Jesus foi se assentar à direita de Deus Pai e se afastar dos seus apóstolos, ele disse: eu vou, mas eu vou vos preparar o lugar e virei outra vez. Então essa é a promessa para aqueles que esperam no Senhor. Jesus foi, ele disse que foi preparar o lugar para todos aqueles que temem a palavra de Deus e que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Mas ele voltará para buscar os seus, para herdar o reino de Deus, aquilo que ele prometeu. Então o Senhor voltará, e se nós não estivermos preparados, andando em espírito, vivendo em espírito e somente pela carne, vamos ficar, e a nossa condenação será eterna. Aleluias, o nosso salário será a morte, e não queremos. Queremos estar com Deus, mas para estar com Ele, precisamos andar em espírito e em santificação para com Ele, amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus e a comunhão do vosso Espírito Santo de Deus esteja sempre com todos nós, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Gostaria de lhe fazer um convite. Quer ouvir mais a palavra de Deus com a missionária Karina e com o pastor evangelista Rafael? Acompanhe-nos através da rádio redveloz.com e baixe também o nosso aplicativo pelo Play Store. A Rede Veloz Gospel FM 88,5 também está no Radiosnet. Isso mesmo, www.radios.com.br. Procure Rádio Rede Veloz e ouça no Radiosnet, no seu celular ou no seu computador também. Amém? Deus abençoe. Evangelista Rafael.